Cada noite, antes do pastor Finley falar, temos sido abençoados pelos dedicados e talentosos cantores e músicos glorificando a Deus. Escutem agora. There are times when I wonder what you see in me. Lord, I know I'm not all that I could hope to be, but when you reached your hand of love and moved my soul, I was moved by the love that you must feel. I'm a miracle, Lord. I'm a miracle, Lord. I'm a miracle, Lord, because of you. Because of you. For the rest of my days, I will give you the praise. I'm a miracle, Lord, because of you. I was lost to the skills of men and bound to die, but because of your plan for me, you heard, oh, you heard my cry, and you came in response to prayer and eased my pain. So I
Vamos orar agora ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, existe poder no nome de Jesus, existe força no nome de Jesus, existe perdão no nome de Jesus, existe graça no nome de Jesus. Te pedimos que Jesus enche o nosso coração com o seu amor e poder nesta noite, em nome de Jesus, amém. O tópico desta noite é o Espírito Santo e o pecado imperdoável. Você já parou para pensar o que é pecado imperdoável? Há algum tempo, ou melhor, anos atrás, eu estava fazendo uma série de reuniões sobre este tema em Fitchburg, Massachusetts. E em uma das noites após a reunião, eu estava cumprimentando as pessoas à saída, como faço em muitas das reuniões, quando um jovem me procurou e tinha um olhar perplexo e ele me disse: Pastor Finley, eu realmente preciso falar com o senhor. Eu disse: claro. E ele disse: mas não aqui. Suas mãos estavam tremendo. Ele estava pálido e dava para ver que algo estava perturbando muito aquele jovem. Então entramos novamente na igreja e nos assentamos. E ele disse: Pastor Finley, eu acho que eu cometi este pecado. E eu perguntei: você acha que cometeu qual pecado? E ele disse: eu acho que eu cometi este pecado. Eu perguntei: você acha que cometeu qual pecado? E ele disse: eu acho que eu cometi o pecado imperdoável. E ainda perguntou: qual é o pecado imperdoável? Muitas pessoas fazem esta mesma pergunta. Eu te pergunto: qual é o pecado imperdoável? Será o pecado imperdoável o assassinato? Falemos de Moisés, por exemplo. Existem aquelas pessoas que acidentalmente acreditam que se você cometer um assassinato, você nunca poderá ser perdoado porque tirou a vida de outra pessoa. Mas será o pecado imperdoável o assassinato? Moisés ficou irado quando viu um egípcio espancando um israelita e Moisés, como resultado disto, pulou no meio daquele conflito, daquela briga. E Moisés, em sua raiva e fúria, tirou a vida daquele egípcio e o enterrou na areia. Moisés cometeu um assassinato, mas foi quando perambulava pelo deserto que Moisés sentiu a presença de Deus. E foi ali que Moisés pediu perdão a Deus. E vocês recordam que Deus tirou Moisés do deserto e Moisés guiou os israelitas da escravidão para Canaã. Moisés, o homem que cometeu um assassinato, se tornou um poderoso homem de Deus. E foi para Moisés que o próprio Deus entregou os mandamentos. Foi Moisés quem viu a glória de Deus. Então, com certeza não é assassinato que é o pecado imperdoável. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz no livro de Judas que após ter morrido e não ter entrado na terra prometida, que Jesus lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. O livro de Deuteronômio fala que a sepultura de Moisés foi procurada e não encontrada, e Moisés foi ressuscitado e levado para o céu. Mateus 17 fala sobre Moisés e Elias conversando com Jesus, Elias sendo levado para o céu, transladado sem passar pela morte, Moisés sendo ressuscitado, encorajando a Cristo um pouco antes de sua crucifixão. Deus pegou um assassino, transformou a sua vida. E mesmo após ter morrido, Deus ressuscitou Moisés, representando aqueles que serão ressuscitados quando Cristo voltar, simbolizando aqueles que estarão dormindo até Jesus voltar. Mas se Deus pôde ressuscitar Moisés, que cometeu o assassinato, certamente o assassinato não é pecado imperdoável. Será a mentira e o engano um pecado imperdoável? Falemos de Jacó. Jacó veio até o seu pai, que estava morrendo, e o enganou para receber a bênção da primogenitura. Mas quando Jacó, o mentiroso, o enganador, fugiu, você se lembra que ali Deus se manifestou em um sonho para ele, e ali Jacó se ajoelhou e entregou sua vida novamente a Jesus. Mesmo ele tendo mentido e vivido uma vida de engano, Deus ainda tinha seus olhos sobre Jacó. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 21, eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei. Às vezes nós podemos viver uma vida de engano, uma vida de falsidade, uma vida em que também fugimos de Deus. Mas os olhos de Deus estão sobre nós e Ele diz, eu não vou te deixar e não vou te abandonar. Talvez não estejamos procurando a Deus, mas Ele está sempre nos procurando. Será o pecado imperdoável negar a Cristo? Com certeza não é assassinato.
não é a mentira e o engano? Será o pecado imperdoável negar a Jesus Cristo? Será este o pecado? Falemos de Pedro. Pedro estava lá na última ceia e ele diz a Jesus: mesmo que todos te neguem, eu nunca vou te negar. E Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu terás me negado. E Pedro disse: não, Senhor, eu daria a minha vida por ti. Pedro, um dos discípulos, Pedro, um dos seguidores de Cristo, Pedro, um dos que estava com Jesus durante a sua vida neste mundo. Perante a primeira insinuação que uma escrava fez junto à fogueira naquela noite, Pedro esbravejou e amaldiçoou e disse: eu nunca conheci esse homem. Pedro falhou quando Jesus mais precisou de uma palavra de encorajamento. Mas Pedro, que negou a Jesus com maldições e palavrões, este Pedro que escolheu errado quando sabia o que era certo, este Pedro que se afastou de Jesus Cristo amaldiçoando, a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. E Deus fez dele um novo Pedro. A Bíblia nos fala isto. Pedro chorou amargamente e Deus fez dele um novo homem. E nós vemos um Pedro convertido no dia de Pentecostes, pregando poderosamente o Evangelho, e 3.000 foram batizados. Mesmo quando nos afastamos dele, mesmo quando nós o negamos e sabíamos que deveríamos representá-lo. Você tem falhado quando sabia que estava contando com você? Tem você se afastado dele às vezes? Tem você tragicamente negado a Cristo? Ele o levanta para reconstituí-lo novamente. Jesus faz isso. Será o pecado imperdoável negar a Jesus e perseguir o povo de Deus? Talvez seja este o pecado imperdoável. Talvez seja matando o povo de Deus. Mas espere um pouco. E que tal o apóstolo Paulo? Consideremos Paulo, perseguidor. Paulo que se deleitava em destruir o povo de Deus. Ali na estrada de Damasco, Saulo até então, estava viajando pela estrada de Damasco e viu uma luz gloriosa e, ao vê-la, ele caiu ao chão. E a voz do céu disse: eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Deus fez Paulo parar. Saulo, este perseguidor dos cristãos, e ao Cristo pará-lo, Saulo transformou-se em Paulo, o poderoso apóstolo, o pregador do Novo Testamento, que escreveu os livros de Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Romanos e Coríntios, e muitos outros. Nós podemos ser terríveis pecadores, mas temos um poderoso Salvador, porque a graça de Deus é sempre maior que a nossa necessidade. A graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. O poder de Deus é sempre maior do que as correntes que nos prendem. Não, com certeza o pecado imperdoável não é o assassinato, não é o engano, não é a mentira, não é negando a Jesus, não é também o perseguidor do povo de Deus, e certamente não é o adultério, porque Maria cometeu adultério e Jesus disse: vai e não peques mais, eu também não te condeno. Mas o que será então o pecado imperdoável? O que é que a Bíblia ensina a respeito do pecado imperdoável? A Bíblia diz o seguinte em 1 João 1,9, leiam comigo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Portanto, o pecado imperdoável deve ser um pecado que nós não confessamos, deve ser um pecado que nós acariciamos, deve ser uma atitude pecaminosa de rebelião para com Deus, porque a Bíblia nos diz que se confessarmos, Ele irá nos perdoar. Bem, eu já ouvi pessoas dizerem: Mark, eu me sinto tão culpado por isso que tenho feito, por causa deste adultério que eu cometi, por causa deste roubo que eu estive envolvido, por causa da minha raiva, a minha amargura, estou isolado da minha família. Mark, eu me sinto tão culpado, será que posso ser perdoado? A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus irá perdoá-los. Se você diz que os teus pecados são muito grandes para Jesus perdoá-los, você torna Jesus um mentiroso. Jesus disse que se nós achegarmos a Ele com corações contritos e humildes, Ele irá perdoar-nos. No livro de Hebreus,
A Bíblia explica desta forma, Hebreus 8:12, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Será que Deus tem uma memória curta? A minha Bíblia diz, e de suas prevaricações lembrarei por quanto tempo? Não mais. Tem Deus uma memória curta quando se trata de pecados que nós confessamos? Agora, se Deus não se lembra mais de seus pecados, minha senhora, quando você os confessa, por que é que seu esposo continua lembrando deles? Eu não deveria dizer isto, não é? Mulheres, por que é que vocês ficam relembrando seus maridos? E deixe-me então fazer uma outra pergunta. Se quando você confessa o seu pecado, Deus diz, eu não vou mais lembrar deles, por que é que você continua lembrando deles? Por que continua se condenando? Por que é que você vive em condenação? A Bíblia diz, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Se Deus se esquece deles, uma vez que você os confessa, você também deverá esquecer deles. Vá em paz, você está limpo em Jesus. Quando Jesus subiu o monte do Gólgota, quando ele caiu perante o peso agonizante da cruz, e quando esta cruz estava lhe arrancando a vida, ele estava pagando o preço pelo seu pecado e pelo meu. Não existe um pecado tão grande que Deus não possa perdoar. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Vindo junto à cruz, eu me ajoelho e confesso o meu pecado, expressando o meu arrependimento. E ao fazer isto, crendo em Jesus, o dom da vida eterna pertence a mim. Então vocês podem me perguntar, Marco, você quer dizer que não existe tal pecado chamado pecado imperdoável? A Bíblia diz, em João 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, o único pecado que é imperdoável é o pecado que eu não confesso, e o pecado que eu não permito que o sangue de Jesus purifique. Você pode dizer, como isto acontece? Como explicaria este pecado imperdoável? Bem, leamos um texto da Bíblia referente ao pecado imperdoável. Vamos ler aqui como Jesus descreveu o pecado imperdoável, e vamos ver se aprendemos alguma coisa a respeito deste pecado. Leiam comigo. Em verdade eu te digo, toda forma de pecado e blasfêmia serão perdoados dentre os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E quem proferir alguma blasfêmia contra o Filho de Deus, ser-lhe-á perdoada. Porém, se alguém proferir alguma blasfêmia contra o Espírito Santo, esta não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Seja lá qual for o pecado imperdoável, tem a ver com o pecado contra o Espírito Santo. Então, isto é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que toda forma de pecado e blasfêmia são perdoados entre os homens. Bem, o que quer dizer a palavra forma? A palavra forma quer dizer tipo ou semelhança. Então sabemos que todo tipo de pecado será perdoado. Toda semelhança de pecado será perdoada. Portanto, o pecado imperdoável não é qualquer pecado que você nomear: adultério, assassinato, punho fechado contra Deus, impaciência, mentira, engano, roubo. Diz que toda forma, todo tipo ou semelhança de pecado será perdoado. Portanto, o pecado imperdoável não é um tipo ou semelhança de pecado. Qualquer pecado que cometemos, Deus o perdoará se viermos a Ele confessando. Então, o pecado imperdoável deve ser uma contínua rejeição aos apelos do Espírito Santo. Por exemplo, suponhamos que eu fique desobedecendo meu produtor Bruce, e ele sempre me diz, mantenha-se na luz, mas eu começo a ir nesta direção, e ali está um pouco escuro, mas aqui está claro, e então estou indo para o escuro, e ele está começando a ficar meio nervoso, ele começa a chamar Mark, volte, Mark, volte. Eu não obedeço e continuo andando, e ele continua, Mark, volte. Bruce, você ainda está aí? Bruce, você está aí? Ele ainda está lá e me chamando, mas eu estou fora do alcance de Bruce agora. Não porque ele parou de me chamar, mas eu estava tão longe no escuro que eu fiquei fora do seu alcance. Muito bem, qual é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável não é o primeiro passo que você toma ou o segundo passo que toma, mas sim quando Deus chama você e continua se afastando persistentemente.
É possível que a mente esteja tão calejada e o coração tão endurecido que você não mais possa ouvir a voz de Deus. Você não mais sinta os apelos de Deus. Mas isso quer dizer que todo mundo que mais ou menos nega a voz de Deus e rejeita os apelos de Deus tem cometido pecado imperdoável? De jeito nenhum. Existem muitas pessoas que acham que não ouvem a voz de Deus e o seu coração está meio endurecido. Mas acontece um evento dramático em sua vida, algum evento acontece e eles se voltam para Deus. Mas é possível, de acordo com a Bíblia, de entrar em um estado de pecado e pecamos continuamente e você endurece o seu coração, não porque Deus parou de te chamar, Ele continua a te chamar, mas você não pode mais ouvi-lo. Mas você pode dizer: Marco, o motivo que você está compartilhando este assunto conosco é porque você deduz que alguém aqui cometeu pecado imperdoável. Olha, se você tivesse cometido pecado imperdoável, não estaria interessado em um encontro como este, não estaria interessado em coisas espirituais, não teria nenhum interesse na Bíblia, não teria nenhum interesse em Jesus, nenhum interesse em coisas referentes a Deus. Mas escute, nós somente podemos entender o pecado imperdoável se nós compreendermos como o Espírito Santo tem trabalhado através da Bíblia. Somente se compreendermos o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo trabalha no seu coração? O que acontece na sua vida quando o Espírito Santo começa a trabalhar? O cristianismo não é uma ilha. O cristianismo não é um conjunto de crenças onde você obedece a certas doutrinas. Porém, o cristianismo possui doutrinas. Mas o comunismo também tem o que eles chamam de as doutrinas do comunismo. Portanto, se o cristianismo é só doutrina, é só isto, um monte de doutrinas frias, é só isto que ele é, então os comunistas também possuem doutrinas. E os confucionistas também possuem. Mas você pode dizer: estas são as verdadeiras doutrinas e você está certo. Mas se o cristianismo só possui doutrinas, onde está o poder? Não tem poder algum. Portanto, o cristianismo não é só um conjunto de crenças nas doutrinas, o que também o é, mas é mais do que isto. O cristianismo tem a ver com o sobrenatural, o poder do Espírito Santo, que quando entra em sua vida transforma drasticamente. Você se torna uma pessoa totalmente diferente. Vamos voltar a estudar um pouco mais sobre este magnífico poder do Espírito Santo na Bíblia e ver como é que pode entrar em nossa vida. Lá na criação, a Bíblia diz em Gênesis 1, verso 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você leu que em Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. E quando Deus falou à terra e ela se transformou, Ele falou, e o Espírito levou a palavra de Deus e o mundo foi criado. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E na criação, o Espírito Santo teve uma parte ativa. Deus disse na criação: deixe a maré descer e a porção seca aparecer. E a palavra do Deus vivo, levada pelo Espírito de Deus, mantiveram a maré baixa. E Deus disse: vamos criar a terra do nada. E alguma coisa saiu do nada ao Espírito de Deus criar a terra. Deus disse: produz a terra árvores frutíferas. E o Espírito de Deus criou árvores frutíferas lindas que embelezaram o jardim. Se Deus tem tanto poder através do seu Espírito Santo, capaz de reter a maré, Ele pode reter as marés da maldade de sua vida. Se Deus tem tanto poder que somente através de sua palavra Ele pode criar um planeta e criar algo do nada, o Espírito de Deus pode tomar a sua vida e criar algo do nada que existe dentro de você. Ele pode criar os lindos frutos do amor e alegria e paz em sua vida através do Espírito Santo, mesmo que só haja um vazio agora. Se Deus na criação pôde enviar luz para um mundo escuro e iluminar este mundo com a sua luz, assim também Deus pode entrar em minha mente escura e sua mente e pela luz de sua verdade iluminar a nossa mente. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo cria luz onde só há trevas. O Espírito Santo nos tira de uma depressão. O Espírito Santo nos tira do desânimo. O Espírito Santo nos capacita a quebrar as correntes que nos prendem e a seguirmos livres. O Espírito Santo cria novamente em nossa vida algo do nada, alguma coisa do vazio, alguma coisa da escuridão. O Espírito de Deus estende sua mão e nos toca.
Nos dias de Noé, durante 120 anos, Noé pregou que o mundo seria destruído por um dilúvio. E naquela sociedade ateia, naquela sociedade fria, naquela sociedade moralmente pervertida, naquela sociedade imoral, naquela sociedade de violência, corrupção e embriaguez, até mesmo ali o Espírito Santo estava trabalhando nos corações. Gênesis 6, verso 3 diz: porém, não contendará o meu Espírito para sempre com o homem. O Espírito Santo estava atuando nos dias de Noé. O mundo seria destruído pelas águas. O Espírito Santo estava tocando os corações. O Espírito Santo estava apelando aos corações. O Espírito Santo nos convence do pecado. Ao abrirmos o nosso coração a Deus, Ele opera um milagre divino através do Espírito Santo. E nos dias de Noé havia resistência. Nos dias de Noé havia o endurecimento do coração, o bloqueio da mente. E quando as águas do dilúvio vieram, nos dias de Noé, homens e mulheres se perderam, não porque eles não poderiam ter sido salvos. Eles se perderam não porque Deus não lhes deu uma oportunidade. Eles se perderam, alguns deles, porque as suas posses materiais significavam mais do que Cristo. Eles se perderam porque seus amigos e relações sociais eram mais importantes do que seguir a verdade de Cristo. O Espírito Santo apelou ao seu coração. O Espírito Santo lhes deu uma oportunidade. O Espírito Santo revelou-lhes o que era certo. Mas nos dias de Noé, milhares e muitos milhares resistiram aos apelos do Espírito Santo. Ao você estudar a sua Bíblia, e o Espírito Santo o impressiona a fazer algo. Se você resiste ao Espírito Santo, se torna uma coisa muito séria. A Bíblia diz, em João 10, verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem é que faz você sentir que alguma coisa que você fez está errada? Já teve um sentimento terrível ao fazer algo que sabia que estava errado? Quando eu tinha 17 anos, eu estava me tornando um cristão. E até então eu já havia feito na minha vida as coisas que eu queria fazer. E eu estava me tornando um cristão aos 17. E durante este processo, um de meus amigos me disse: Mark, vamos entrar escondidos em um cinema. Eu estava sob bastante pressão de meus amigos naquela época, sob bastante influência de meus amigos. Eu já era um rapaz de 17 anos. Eu não era um cristão batizado naquela época. Então eles disseram: nós temos um plano. Vamos comprar ingressos e entrar pela porta da frente. Você sabe, no cinema, você entra pela porta da frente e sai pela porta do fundo, enquanto a nova sessão entra no cinema. Então eles compraram seus ingressos, entraram no cinema e se assentaram na primeira fila. Então, enquanto o lanterninha não estava lá, eles saíram agachados pelas portas laterais e colocaram pedaços de papel para que não travasse. E nós, rapazes, deveríamos vir quando víssemos aquela frestinha na porta e abrir a porta e entrar. Será que vocês podem imaginar eu agachado, entrando escondido pela porta do cinema? Uma mulher ali disse que sim. Eu quero falar com você após a reunião. Mas de qualquer forma, eu tinha 17 naquela época e não era um cristão, lembre-se? Então eu estava entrando, me arrastando no chão para entrar neste cinema. E de repente eu tive um insight. O que é que a Bíblia diz? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Enquanto eu estava junto ao chão, havia 3 rapazes atrás de mim. E eu imediatamente comecei a pensar: e se meu pai me visse agora? E se a minha mãe me visse agora? E se este assunto fosse a capa do jornal da minha cidade e eu estivesse na frente de um juiz agora? E se eu fosse condenado à cadeia? E se Deus soubesse disso agora? E pessoal, eu não consigo descrever para vocês o sentimento de culpa que veio sobre mim. Deus estava me convencendo, eu não podia prosseguir, minhas mãos e pés estavam paralisados como uma estátua. Imediatamente eu dei um pulo e disse: tchau, pessoal, e saí correndo do cinema. Você sabe quando Deus nos convence de alguma coisa? E você já ouviu aquela voz na consciência, não ouviu? Você começou um relacionamento que sabe que é errado. Você o quer, mas sabe que está errado. E se o Espírito Santo começar a falar ao seu coração, não a rejeite, não a rejeite. Tem dado um jeitinho nas finanças de seus negócios?
um pouquinho desonesto em suas transações comerciais. E dentro do seu coração existe algo ali, isto não está certo, o jeito que está fazendo essa transação não está correto. Não rejeite isto em seu coração, é Deus te convencendo do pecado. Você sente que Deus está te levando a guardar o sábado bíblico e mesmo assim precisa trabalhar e você se sente desconfortável. Este é o Espírito Santo. Você sente que Deus está querendo tirar você de algum desses vícios como álcool e tabaco, mas você continua a fumar. Deixe o Espírito Santo te convencer do pecado e venha a Jesus. E deixe o poder de Deus que trouxe este mundo à existência trazer uma nova vida para o seu coração. Você sabe quando Jesus foi batizado? A Bíblia diz que ao ele ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Isto não quer dizer que Jesus não tinha o Espírito Santo antes, mas ele estava entrando em um período especial de tentação no deserto. E ao Jesus se dirigir para o deserto para ser tentado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba para prepará-lo contra as tentações de Satanás. As boas novas são que o Espírito Santo nos fortalece contra as tentações. Satanás não pode nos vencer, ele não é capaz de nos vencer. Mas ao dedicarmos o nosso coração a Deus, uma transformação acontece. E a Bíblia chama esta transformação de um novo nascimento. Nós nascemos biologicamente uma vez. Notem, Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos possuía o sistema certo de crença, porém parcial. Nicodemos era um judeu. Os judeus eram um povo escolhido por Deus. Nicodemos via a religião como formal e estrutural. Jesus disse: Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Então Jesus diz em João 3, verso 8: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está falando de nascimento biológico. Geneticamente eu possuo certas características de meus pais, mas Jesus então continua dizendo: existe um novo nascimento. O Espírito Santo entrará em sua vida, se você o permitir. O Espírito Santo irá transformar sua vida, se você o permitir. O Espírito Santo irá fazer de você uma total e completa nova criatura. Tem você vindo a Jesus? Tem você se ajoelhado perante Ele no silêncio de seu quarto? Tem você pedido que remova o ódio e a mágoa, o medo e a vaidade? Você já ajoelhou perante Ele e disse: ó Senhor, eu sou teu e eu não consigo me mudar? Você está lutando, tem vindo a estas reuniões e talvez tenha tido verdadeiras lutas, queria fazer mudanças em sua vida e não pôde. A chave do sucesso é abrir o coração. Através de escolha consciente, há um poder que não está em nós, que pode nos mudar radicalmente. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo transforma o nosso coração. O Espírito Santo nos leva para a verdade. Você percebe quem é que revela a verdade para nós? Percebem? O Espírito Santo é o canal de comunicação. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, versículo 13. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos guia para a verdade. Ao você vir para essas reuniões, você tem visto as verdades da Bíblia. A verdade que Jesus pode te salvar. Quem está revelando isso para você? Jesus, através do Espírito Santo. Ao você fazer a sua escolha que quer ser um cristão, quem está impressionando você? O Espírito Santo, isso mesmo. Ao virmos aqui e estudarmos o fato que Jesus está voltando nas nuvens e que todo olho verá e todo ouvido ouvirá, que não será uma arrebatação especial, quem está revelando a verdade da Bíblia para você? Foi Jesus através do Espírito Santo, foi o Espírito Santo quem revelou a verdade de que quando você morre você descansa até a ressurreição. Foi o Espírito Santo. Quem revelou a verdade de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo foi o Espírito Santo. Quem foi que te impressionou durante essas reuniões para deixar de lado o álcool e tabaco e alimentos imundos? Quem te impressionou para guardar o sábado bíblico foi o Espírito Santo. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Quem é que nos guia para toda a verdade? A Bíblia diz: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se o Espírito Santo me guia para a verdade, isto então significa
que se eu rejeito a verdade ou resisto à verdade, eu estou de fato levantando as minhas mãos contra o Espírito Santo que está me guiando para a verdade. Se a função do Espírito Santo é de abrir a minha mente, e se eu não estou aqui nesta reunião por um acidente, e se Deus me trouxe aqui para ouvir e entender as verdades sobre Deus, quando eu vejo a verdade, quando eu compreendo a verdade, quando eu entendo a verdade, falhar em andar na verdade, o que eu sei que no meu coração que é a verdade, e na verdade está rejeitando os apelos do Espírito Santo, será esse o pecado imperdoável? Certamente que não. Mas eu vou te dizer uma coisa: se eu tomo um passo nessa direção é uma coisa, porém se eu continuo a ir por este caminho, muito em breve eu vou estar fora do alcance do som da voz do meu diretor. E se eu endureço a minha mente para dizer não para Deus e começo a fechar as janelas da verdade, a minha alma logo estará em trevas. A única segurança é quando Deus revela a verdade na Bíblia para ser seguida. A única segurança é quando Deus me mostra alguma coisa nova. Eu devo dizer obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo. Vocês sabem, existem tantos cristãos que vêm a reuniões como esta, e eles têm amado a Jesus, têm seguido a Jesus, e dizem: eu tenho seguido a Jesus a minha vida inteira. Você quer dizer que eu tenho errado em tudo que eu tenho feito? Jesus te amou tanto, meu amigo, que Ele enviou o Espírito Santo diretamente ao seu coração para lhe ensinar mais, para que você possa aprender algo mais. Não é que você não tenha sido um cristão, não é que você não tenha amado Jesus antes, mas quer dizer que o Espírito Santo tem algo mais para você. E se o Espírito Santo quer guiar a mim e a você para uma maior verdade, nós o queremos, não é mesmo? Com certeza, resistir à verdade é resistir ao Espírito Santo. Bem, como é que eu posso ser cheio pelo Espírito Santo? De que modo eu posso ser tão cheio pelo Espírito Santo? Sabem, eu sempre tenho pessoas me perguntando: Mark, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Quando Jesus ascendeu para o céu, Ele prometeu o dom do Espírito. E Ele disse: eu vou deixar-vos, mas quando eu for, eu vos darei o dom do Espírito. E isto é que Jesus disse, Atos 1, verso 8: recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Você gostaria de ter poder em sua vida para ser um cristão? Gostaria de ter poder em sua vida para compartilhar Jesus com outras pessoas? Gostaria você de um poder sobrenatural? Jesus prometeu. É isto que Jesus disse. Respondendo como nós respondemos ao Espírito Santo. Como é que Jesus daria esse poder do Espírito Santo? Para quem daria Ele este poder do Espírito Santo? A Bíblia é bem simples neste assunto. Vocês sabem, Jesus disse: se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu vou pedir ao Pai, e Ele vos enviará um ajudante que estará convosco para sempre. Até mesmo o Espírito da verdade. Jesus disse: se me amardes, fareis o quê? Guardarás os meus mandamentos, e eu vou lhes enviar um auxiliador, o Espírito Santo. Quando eu venho a Jesus e aceito a sua graça, quando eu decido em meu coração obedecê-lo, Ele me dá poder adicional para viver a vida cristã e compartilhar o seu amor com outros. Como é que eu recebo o Espírito Santo? Eu o recebo ao me entregar para Jesus. Eu o recebo quando decido seguir a verdade de sua palavra. Eu tenho muitos amigos pentecostais, e meus amigos pentecostais dizem: pastor, acredita em ser cheio do Espírito Santo? E eu respondo: eu acredito no dom do Espírito Santo mais do que vocês acreditam. Os meus amigos dizem: pastor Mark, acredita no Espírito Santo mais do que nós? Como assim? E eu digo: claro, porque aqui está o que a Bíblia diz. Atos 5, verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Portanto, quem é que recebe a plenitude no Espírito Santo? As pessoas que fazem o quê? Lhe obedecem. Será que as pessoas lhe dizem que os 10 mandamentos foram abolidos? Será que dizem isso? Serão essas pessoas cheias do Espírito Santo? De jeito nenhum. Nós recebemos a plenitude do Espírito Santo quando nós aceitamos os ensinamentos da Bíblia e quando abrimos o nosso coração para ser obedientes a Deus. É assim que recebemos a plenitude do Espírito Santo. Se você anseia a plenitude do Espírito, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Mas você pode dizer: eu achava que a plenitude do Espírito Santo vinha quando alguém falava em línguas. O que é que a Bíblia diz a respeito do dom de línguas? Bem, primeiro, em Atos capítulo 2,
o dom de línguas foi dado no dia de Pentecostes. E cada pessoa foi capaz de entender na sua própria língua. Agora, no dia de Pentecostes, havia medos e pardos e elamitas e pessoas de outras nacionalidades. No dia de Pentecostes, o dom de línguas foi uma verdadeira linguagem que Jesus deu aos discípulos. Uma língua que eles nunca haviam aprendido. E o propósito daquela língua era pregar o Evangelho. Deus quebrou as barreiras das línguas. Alguém perguntou: Mark, você acredita no dom de línguas? Você precisa do dom de línguas para me traduzir em 13 idiomas? Porque como é que os poloneses e os tchecoslovaquianos e os nossos noruegueses, Deus usa o dom de uma língua que existe? E quando o pastor Romano Chalupka aprende a falar inglês em um pequeno espaço de tempo na Inglaterra, e portanto meses mais tarde ou anos se torna um tradutor, isto é Deus lhe dando o dom de inglês para que ele possa comunicar-se entre os poloneses. Certamente o dom de línguas é uma linguagem real para compartilhar o Evangelho. Mas alguém diz em 1 Coríntios, eles estavam orando em línguas. Em 1 Coríntios, estes crentes de Coríntio estavam usando este dom verdadeiro de línguas erradamente. Alguns estavam de pé aqui, outros ali, com línguas que eram reais, que Deus havia lhes dado, mas ninguém em sua congregação as sabia falar. Então o apóstolo teve que escrever para estas pessoas que estavam usando o dom de línguas erradamente. E Paulo disse: seria melhor que falasse apenas 5 palavras de meu conhecimento do que 10.000 em língua que não tivesse conhecimento. O dom de línguas era o dom de línguas faladas na época. E Paulo diz: está bem, igreja de Coríntio, se vocês vão falar em línguas, e existe presente várias línguas que são faladas, aqui está o que vocês precisam fazer primeiro. O dom de línguas é um sinal, não para os crentes, mas para os que não creem. Vocês sabem, existem muitas igrejas hoje que centenas de pessoas falam em uma língua que ninguém entende. O dom de línguas é um sinal para os que não creem, não para os crentes. Você não precisa dela na igreja, porque nós todos entendemos uns aos outros. Por que então para os que não creem? Porque se há um não crente que não conhece a verdade, e Deus dá uma linguagem entendível para se comunicar, e às vezes em terras e em selvas muito distantes, isto acontece ainda hoje. Missionários que não conhecem o idioma recebem o dom ainda hoje. Notem que Paulo diz: se vocês usarem línguas na igreja, apenas 2 ou 3 pessoas devem falar estas línguas por vez. Não 1.500, não 100, todas de uma só vez. Não uma grande confusão. Deve haver um tradutor para que enquanto uma pessoa fale, a outra traduza para os que não a compreendem. Porque línguas foram designadas para uma comunicação inteligente. A Bíblia diz: o indivíduo precisa estar em controle de suas palavras e ações. Em outras palavras, o genuíno Espírito Santo nunca confunde a mente. O que quer dizer que fomos feitos à imagem de Deus, que Deus nos deu uma mente. Portanto, o Espírito Santo não confunde a mente. A coisa é feita à imagem de Deus para me oferecer alguma coisa que eu não posso compreender. Deus não é glorificado ao falar uma língua que não entendo. Qual é então o verdadeiro dom de línguas? O verdadeiro dom de Deus é uma linguagem de verdade que Deus concede ocasionalmente, miraculosamente, para traduzir e interpretar ao pregar o Evangelho. Certamente, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, verso 33, leiam: porque Deus não é Deus de confusão, senão do que? De paz. Ser cheio do Espírito Santo quer dizer que estou ajoelhado em arrependimento. Estar cheio do Espírito Santo significa que eu tenho um coração que ama Jesus profundamente. Estar cheio do Espírito Santo significa que tenho uma mente que está cheia da verdade da palavra de Deus. Estar cheio do Espírito Santo significa que eu tenho um anseio de conhecer a verdade, que eu estou determinado em conhecer a verdade. A Bíblia diz em Salmos 51, verso 11: não me lances fora de tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando eu continuo a pecar, eu sei que está errado. Quando eu rejeito a Deus, eu sei o que está errado.
Quando eu me afasto das verdades da Bíblia, eu sei o que está errado. Deus diz: você está andando em terreno perigoso porque está fechando a sua mente e está endurecendo o seu coração ao Espírito Santo. A Bíblia diz em Salmos 19, verso 13: também da soberba guarda o teu servo, para que não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A grande transgressão é o pecado imperdoável. Que coisa perigosa endurecer o meu coração. Que coisa perigosa me afastar de Deus. Quando Maria estava cometendo adultério, Jesus disse: você está perdoada, mas vai e não peque mais, Maria. Não endureça o seu coração, não caleje o seu coração, Maria. Vá, mas Maria, não peques mais. É muito perigoso ficar rejeitando a Deus e aos seus apelos. É muito perigoso ficar rejeitando ao Deus que continuamente está nos chamando, porque a persistência em pecar enrijece o coração. Pecado contínuo bloqueia a mente. O pecado imperdoável acontece quando qualquer indivíduo repetidamente diz não para Deus, e esta pessoa pode chegar ao ponto em que o seu coração e a mente estão endurecidos. Pense na história de Saul na Bíblia. Deus enviou o profeta Samuel para Saul, e Saul resistiu ao profeta. Saul resistiu à verdade da palavra de Deus, e Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Samuel, profeta, disse: Saul, todos os seus presentes para Deus não farão muita diferença se você continuar a rejeitá-lo. Saul, todos os teus presentes não adiantarão se continuar a se afastar dele. Saul, se você continuar a endurecer a sua mente, estará com problemas. Se continuar a fechar o seu coração, está encrencado. Saul rejeitou a verdade e entrou na caverna de uma bruxa para pegar informação. Nos últimos dias da história deste mundo, cada ser humano será cheio do Espírito de Deus, ou se endurecer a sua mente, será possuído pelo poder de demônios. A Bíblia diz que nos últimos dias será a verdade ou a mentira. Nos últimos dias será um coração aberto para Deus ou um coração fechado para Deus. Hoje existem os que estão abertos para Deus e dizem: Senhor, diga o que queres que eu faça, e eu faço. Existem os que são fechados para Deus e dizem: Deus, eu não quero conhecê-lo. Mas uma grande maioria neste mundo diz: bem, Deus, às vezes sim e às vezes não. Mas a minoria intermediária está se dirigindo para o caminho certo. Existe uma grande polêmica acontecendo agora, uma grande divisão está acontecendo agora. Você pode ver isto na sua vida. Alguns de seus amigos estão ficando mais espirituais, eles estão ficando mais interessados na Bíblia, estão orando mais. Mas outras pessoas estão endurecendo o seu coração, estão trancados em suas convicções religiosas, trancados em suas igrejas, ou não se importam com o que Deus tem para dizer, o que está acontecendo com eles. Este é o apelo final de Deus. Estes são os últimos dias de Deus para nós. A Bíblia diz que Saul se afastou, e quando Saul se afastou, 1 Samuel 16:14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte deste. Um espírito mau o assombrava. Amigos, se nós nos afastarmos de Deus, um espírito mau nos assombra. Se nos afastamos da verdade, um espírito mau nos assombra. Mas se abrirmos o nosso coração a Jesus, o seu Espírito Santo entrará na nossa vida. Sua graça perdoa o nosso pecado. O seu poder perdoa o nosso pecado. O seu poder transforma as nossas vidas. E olhamos para cima, e Deus sorri lá do céu e nos salva para o seu reino. E nesta noite, amigo, tem você aberto o seu coração para Jesus? Existe alguma coisa na sua vida que não está em harmonia com a vontade de Deus? Ao vocês estarem vindo às reuniões, milhares e milhares têm aceito a Jesus Cristo. Vocês estão crescendo em Jesus. Eu não estou apelando para você nesta noite. Milhares e milhares têm feito sua decisão para o batismo. Eu não estou falando com vocês. Nesta noite eu estou apelando para 3 classes de pessoas. Primeiro, alguém
que está neste auditório nesta noite, mas existe alguma coisa entre você e Jesus. Talvez seja um membro de igreja, talvez não, mas existe algum pecado em sua vida. Eu estou apelando para você nesta noite. Você sabe que está lá. Algum pecado secreto, algum pecado escondido está te incomodando, está te atrapalhando. Algum comportamento, algum hábito. E nesta noite você quer dizer: Jesus, eu quero abandonar esta vida. Jesus, nesta noite eu quero lhe entregar algo que me perturba. Jesus, esta noite eu não quero nada entre mim e o Senhor. Se há algum pecado nesta noite, você sabe que está lá. Você o está cultivando. Por que não dizer: Senhor, eu estou abrindo meu coração nesta noite. Pode ser que haja pessoas aqui, milhares delas aqui em Orlando, ao redor dos Estados Unidos e Canadá, e você sabe que tem aprendido a verdade nestas reuniões, mas você tem adiado. Você leu em sua Bíblia que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que Ele quer que deixe o álcool e o cigarro. Talvez a Bíblia o está guiando para guardar o sábado bíblico, mas existe uma verdade que Deus quer enviar a você. Talvez tenha saído dos braços de Deus e Deus o está levantando de volta para se rebatizar, para ser limpo pelas águas novamente. Talvez você ainda não tenha feito a sua decisão para o batismo e Deus está falando a você a respeito disto. Eu vou convidar todos para se levantar, as congregações ao redor do mundo. Eu quero que levantemos para cantar um hino maravilhoso. Vamos todos levantar, onde quer que esteja, ao redor dos Estados Unidos, ao redor do Canadá, ao redor do mundo. Jennifer irá cantar aquele hino maravilhoso, o hino universal chamado Tal Qual Estou. Agora, amigos, escutem, onde quer que você esteja, ouça. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb Press right in, folks, as you come. of God. I come. Deus os abençoe. Se você ainda não aceitou a Cristo, apresse a sua decisão, decida-se por Cristo. Amanhã nós estaremos aqui neste mesmo horário. Que Deus os abençoe e boa noite.